Olá! Tudo bem? Ondas eletromagnéticas, gente, a vida é eletricidade. Quando você encontra alguém e ocorre uma transmissão energética, se muda os dois. Segundo as leis da termodinâmica, a energia nem pode ser criada nem destruída e ela sempre passará de uma energia maior, a energia padrão, para uma energia menos nobre, né? Você vai perdendo ela em várias formas. Mas lembra, você não pode criar, nem você pode destruir. A história das ondas eletromagnéticas vem de muito tempo, vem da preocupação de entendermos como de repente as coisas nos afetam. E nós sabemos que o nosso corpo é energia pura. Essa matéria que vocês estão vendo está sendo levada por energia. E aí nós estudamos isso para podermos utilizar essa energia em exames que possa dizer como energeticamente meu corpo está, como as estruturas estão se comportando. Essa é a área chamada de medicina nuclear. Mas não poderíamos falar do final do processo antes de conhecermos tudo o que levou a essas descobertas. Vem comigo, galera, vem comigo. Radiação e suas aplicações na saúde. Dá uma olhada. Quando se fala em radiação, a imagem que se tem é de raio cósmico ou de algo que faz mal à saúde. É assim que a gente pensa. Radiação, aí tem aquele símbolo, né, da radiação. Fala, Ave Maria, pelo amor de Deus. Quando você passa em qualquer lugar que vê esse símbolo assim, ó, né? Ave Maria, meu Deus, né? Isso aqui é para matar, é o símbolo da radiação. Mas veja, nós humanos, nós fizemos o quê? Trouxemos isso para o nosso lado. E esse símbolo hoje mostra que tem perigo, sim, mas o ser humano soube tirar proveito. Aí diz, radiação é um fenômeno físico em que ocorre a propagação de energia de um ponto ao outro, ou seja, é o movimento da energia. E esse movimento é ondular e possui esse padrão. Ou seja, ele forma onda. Ó. Aí eu tenho, pessoal, as ondas, digamos, de menor intensidade, que são as ondas de rádio. Mas agora você que está me vendo aí, na sua TV, a onda que está chegando já é um pouco mais intensa. Se você colocar um copo d'água no micro-ondas, aumentou a frequência dessas ondas energéticas. Por isso que vai agitar as moléculas de água e a água vai ferver. Depois você tem o que nós chamamos de infravermelho. Vocês já foram aí a algum lugar onde o cara coloca uma pistolinha assim na sua testa, no seu braço, não é? Aí aquela história, professor, o que é aquilo? Um termômetro infravermelho. Esse termômetro, ele é capaz de observar, a partir da emissão dessas ondas, a onda que foi anotada ali é justamente a resposta do seu corpo à emissão do infravermelho. Então ali, 36,5, pode entrar, senhor, use o álcool gel, não é? Para nos proteger dessa pandemia. Tá vendo? Ah, professor, mas o cara veio botar na minha testa, eu vi na internet que não deve se botar. Gente, aquilo é besteira. Cuidado. O que você vê na internet nem sempre condiz com a ciência. A galera inventa infravermelho. Infravermelho, gente, não vai fazer mal nenhum a você. Depois do infravermelho, você tem a luz visível. Tá vendo? Tá vendo o professor Sérgio Mala? Tá vendo? Tá vendo o Nilne? Nilne, cadê tu, mulher? Tá vendo? Qual é a cor da blusa dela? Preta. Qual é a cor da blusa do Mala? Vinho. É, professor. Tô lhe vendo de vinho. E você está vendo porque a onda está nesse
espectro aqui que nós chamamos de luz visível. Vermelho é a parte inferior, violeta é a parte superior, é o que você consegue ver. Quando você olhar agora para um arco-íris no céu, observe, tem uma parte vermelha e tem uma parte violeta. É só aquilo, professor, o que você está vendo. Abaixo do vermelho você não vê, que é o calor, tem o infravermelho. Acima do violeta tem o famoso ultravioleta. Então, o que é visível? Olha uma coisa que vocês talvez não saibam. Por exemplo, eu vou colocar uma coisa aqui para você. Pronto, essa garrafinha. Você está vendo que a tampa aqui é laranja, certo? Por que é que você vê laranja? Todas as cores que existem, são 7 cores visíveis, né? Que estão chegando aqui, as ondas estão sendo absorvidas. Só quem não está sendo absorvida é a onda da cor laranja. Então ela é refletida. Não entendi, professor. É simples. Quando você olha para uma árvore, tem as folhas. Qual é a cor da folha que você vê? Verde. As outras cores estão sendo absorvidas e o verde está sendo refletido. Eita, professor, quer dizer então que a planta não absorve o verde? Não. Então, se eu pegar um vasozinho, vou botar lá em casa, e colocar uma luz verde, a planta vai crescer? Não vai. Vai definhar a bichinha. E qual é a luz que ela cresce com maior intensidade? Luz azul. A luz azul seria a luz que teria um espectro de onda de maior absorção para que ocorresse a fotossíntese. Depois você tem o quê? O ultravioleta. Ó. No início aqui, ela é algo normal. Então usa-se até para fazer bronzeamento artificial, marquinhas, uhul, né? Ficar gatinha, beleza. Mas quando chega no final dela, ó, aqui, ó, ela é ionizante. O que é isso? Ela vai mexer com os átomos, ela vai tirar elétrons e ela vai desequilibrar a harmonia celular. Então é algo que a gente pode utilizar tendo um protocolo de controle sobre isso, para nos protegermos dessa reação, dessa radiação imunizante. Nós temos os raios X, todo mundo aqui já deve ter feito algum. Nós temos os raios gama, que é aquele raio que é emitido quando se faz os tratamentos de câncer, se faz as radioterapias. E nós temos aqui os raios cósmicos, que se pegassem você, ficava só a sua poeira. As nossas células se desagregariam. Beleza? Então, gente, existem 2 tipos de radiação e isso é muito perguntado. Se você for fazer no final, agora no final do ano, um concurso para uma admissão numa escola do Estado ou no Instituto Federal de Educação, é necessário que você leve esse conceito. Eles perguntam isso. Radiação ionizante e radiação não ionizante. As radiações ionizantes têm uma energia muito alta e quando atinge algum átomo, pode retirar um elétron formando assim um íon, por isso que o nome é ionizante. As radiações não ionizantes não têm energia suficiente para retirar um elétron. Tá vendo, gente? Mas pode gerar efeito com excitação eletrônica. Veja que coisa interessante, ó. Eu tenho um exame que a gente faz aqui, ó, chamado de ressonância magnética. Já ouviram falar? É um exame fantástico. Ele vai mostrar aquela estrutura do teu corpo. Porém, é um grande magneto, é um grande ímã que você vai entrar lá no túnelzinho. E o que é que vai acontecer? Você usa o gadolínio. O gadolínio, ele vai ser absorvido, é um contraste. Ele vai ser absorvido e ele vai dar a estrutura do seu órgão e o cara vê se naquela região tem uma imagem diferente da esperada de um órgão normal. Aí ele detecta o problema no seu órgão. É um exame de altíssima complexidade. E o iodado que a gente utiliza aqui, ó, quando você faz o que nós chamamos de tomografia computadorizada, né? Que é também um exame onde você vai traçando o organismo do indivíduo e observando onde é que ele tem uma deficiência, tá? Então aqui, olha, esse slide é muito legal. Aqui eu tenho, né, a ressonância magnética, aqui eu tenho a utilização medicinal a partir do raio-x, ó, são todas ionizantes. Veja que no final do bronzeamento aqui é perigoso. Então, professor, bronzeamento artificial dá câncer? Depende. Se a máquina estiver desregulada, dá sim, dá sim.
Mas aí você vai sentir um desconforto muito grande. Mas isso aí, pessoal, se mexeu com as células, não aparece numa hora, você não sai de lá com câncer. Isso vai começar a causar um efeito cascata. Então, gente, bronzeamento natural. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, é legal, né, bronzeamento e tal, tem um fetiche, a menina se acha mais bonita, olha a minha marquinha e tal. Mas a exposição ao sol é um dos maiores fatores do envelhecimento. Ó, esses raios aqui, que nós chamamos de ultravioleta, sabe o que é que ele produz na maioria das pessoas que se expõe muito ao sol? Vai no interior para tu ver. Vai no interior, aquele pessoal que trabalha lá o tempo todo lá na roça. A grande maioria tem catarata. Catarata é opacificação de uma lente que você tem no olho chamada de cristalino. A pessoa vai vendo cada vez mais opaco, vai vendo as pessoas como se fosse uma sombra. E essa lente pode ser trocada por uma lente artificial, é a famosa cirurgia de catarata. A grande maioria das vezes vem a idade, mas vem também a exposição a esses raios ultravioleta, ok? Ok. Deixa eu te falar de cada onda dessa, rapidinho, tá? O mais importante é aquilo que eu falei anteriormente. Onda de rádio são ondas eletromagnéticas, ou seja, são apenas energia, podendo se mover pelo vácuo e pela matéria, com comprimento de onda maiores que 1 milímetro e frequência baixa, menores que 30 MHz. MHz significa megahertz. Hertz foi o cientista que trabalhou com eletromagnetismo. E para homenageá-lo, a gente fala kilohertz, megahertz, terahertz, hexahertz. Hertz é o nome do cara, é uma homenagem que nós fazemos. Então essas ondas de rádio, você veja que tem uma diferença entre rádio AM e rádio FM. Rádio AM é quilo. ZYZ3, 350 kHz. É uma onda que pega em todo canto porque ela é uma onda mais lenta. Quando ela intensifica, aí é a famosa FM. Rádio câmara, 1400 MHz, né? Então mega é bem mais, né? Onda de rádio. Ondas sonoras são ondas mecânicas, ou seja, precisam da matéria para se movimentar. A audição humana consegue identificar ondas sonoras com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Hertz é a unidade padrão, tá? Ondas sonoras menores que 20 Hz são chamadas de infrassom. E ondas maiores são chamadas de ultrassom. Olha que massa! Quando você pega uns apitinhos, já viram apito de adestramento de cachorro? Você faz... sopra, você não escuta nada. Mas o cachorro fica doidinho. O cachorro faz o movimento que o cara quer. Por que ele faz isso? Porque aquele som está abaixo de 20. E se está abaixo de 20, o que é que ele vai fazer? Ele vai perceber, você não tem ouvido para isso. Quando os morcegos voam, ele está emitindo de morcego, mas ele está emitindo um som que você não escuta, mas é o que vai bater na parede e bater no morcego, e o morcego desvia das coisas. Ele consegue perceber acima de 20 mil. Você não consegue. Professor, é verdade que se eu botar uma taça aqui e fizer um som assim, bum, rompe a taça? Gente, lembra que isso é uma onda. Teria que ser uma onda muito elevada, né? Alguns dizem que pode ser verdade, outros dizem que é uma grande fantasia. Eu queria ver um experimento desse. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas de comprimento e frequência mediana, usadas em celulares com as menores frequências de 700 MHz, em média, e nos fornos de micro-ondas. Então, gente, aqui tem micro-onda no teu celular. Quando você pega o celular, você fala, alô, papai, é micro-onda que tem ali. Lembra que essas são não ionizantes. Ah, usar o celular no bolso dá câncer de testículo, falar muito no celular, minha filha, porque vai dar câncer de cabeça. Isso é tudo lêndia, estou brincando, lenda, superstição, nada científico. Infravermelho são ondas eletromagnéticas com frequência variando entre 300 GHz, olha só, e 405 THz, comprimento de onda muito alta. Essas ondas têm o efeito de aquecimento. Então, quando você pega um infravermelho, você vai sentir a sua pele mais quente, não é? Então, o infravermelho, ele aquece os nossos tecidos, mas lembra, é não ionizante.
E aqui agora você tem a luz visível, é o que você consegue ver, ó. A cor vermelho, certo? O comprimento é de 625 a 740 e o violeta de 380 a 450, bem menor, né? Que é justamente aqui o contrário, já que essa onda está ficando assim, ó. Agora, o que é interessante das cores que a gente vê foi o que eu falei para você. A cor que você vê é a cor que está refletindo. E o resto das cores estão sendo absorvidos. Então, o raio ultravioleta, né, é um tipo de radiação eletromagnética com bastante energia. Em frequências maiores tem ação ionizante, é o que eu estou te dizendo. Se você se expor muito às ondas eletromagnéticas do raio ultravioleta, isso pode vir a causar câncer em você. Então, se expor ao sol demais, envelhece sua pele de uma maneira horrível. Então, você é uma pessoa parda, mas só vive na praia porque se acha moreninha, fica mais bonita. As pessoas, que gatinha morena. Beleza. Aí você vai, quando chegar nos 35 anos, começa a aparecer as rugas porque o ultravioleta, ele destrói o colágeno. Então, você tem 3 ultravioletas, o VA, o VB e o VC, mas o que tem importância para nós que é o UVA e o UVB. O que nós chamamos de UVB é que dá o bronzeado, você fica com aquela carinha saudável, né? E o UVA, ele penetra mais na sua pele. Então, se você, em determinadas horas do dia, se submete muito ao sol, você pode ganhar um câncer de pele. Mas, como eu disse, o câncer não aparece no momento. Sair da praia com câncer, professor. Não, isso é uma progressão. Beleza? Raio-X é um tipo de radiação eletromagnética que já é ionizante, certo? São usados no cotidiano para exames médicos como radiografia, tomografias, permitindo a visualização de partes internas. Eu coloco essas ondas do raio-X, ela passa pelas partes mole e quando ele encontra partes duras, como um osso, ele bate e não sai. Daí sai uma imagem no preto e umas coisas brancas no meio, é justamente por onde ele não passou. E aí eu vejo a posição do osso, como é que ele está, se está quebrado, se está fisurado, o que é que tem ali. Então é utilizado na medicina. Raios gama, um tipo de radiação eletromagnética ionizado muito energética. A radiação gama é ocorrência de decaimento radioativo de alguns átomos. Então o raio gama é aquele raio que vai decair e vai emitir energia para matar as células cancerosas. Aí a gente marca as células cancerosas e vai lá com esse raio e explode essa célula. Show de bola. Raio cósmico são ondas eletromagnéticas ionizantes que são as frequências maiores encontradas no universo. Raios cósmicos são extremamente perigosos para a vida e são encontrados em todo o universo. Você já ouviu falar de viagens espaciais? Você já ouviu falar de astronauta que conserta estação espacial? Beleza. Sabe onde é que ele tem que consertar essa estação? Do lado oposto a esses raios cósmicos. Você já assistiu algum filme de ficção científica quando o cara dispara uma pistola de raio cósmico? Tchuu! Aí o cara desaparece? É assim mesmo, só cai a poeirinha. Então, por exemplo, se a nave está aqui, a direção dos raios está desse lado, ele tem que consertar do lado de cá. Ou esperar uma órbita onde ele possa consertar do outro lado. É muito massa de saber essa besteira, não é? É, porque quem sabe você depois... Você não gosta de anime, você não gosta de jogar, quem sabe você seja, digamos aqui, o inventor de um jogo, né? Tipo esses Free Fire que você faz, você tem que entender muito disso para não ter besteira no jogo. Porque ninguém vai consumir o jogo se ele não tiver uma base na ciência. Agora vem para cá, dá uma olhada. Efeito de radiação eletromagnética não ionizante da nossa saúde. É o que eu queria falar. É a aula todinha para isso, tá? Essa fecha a aula direitinho. Os efeitos biológicos não térmicos, que a gente chama de atérmicos, são efeitos bioquímicos ou eletrofísicos causados pelos campos eletromagnéticos induzidos e não indiretamente por um aumento localizado ou distribuído de temperatura. Então, essas ondas que nós chamamos de infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, elas podem, se a exposição constante, pode trazer em você fadiga, dor de cabeça, tá? Insônia, perda de memória,
zumbido no ouvido e dores na junta. Ou seja, se você passa o tempo todo com o headphone, como é que é o passinho, né? Pronto, e aquele sonzão lá, batidão, você vai diminuindo a sua acuidade auditiva. Isso é uma coisa bem progressiva. E você fica com um zumbidinho. Quando você tira aquilo ali, vai dormir batendo dentro do seu ouvido. Então o seu cérebro tem uma memória recorrente. A gente chama de efeito rebote. Efeito da radiação eletromagnética, atérmico, né? Os térmicos e o atérmico. A radiação não ionizante pode provocar aumento de temperatura do corpo. Alteração física, altera nível de sódio e potássio, e alteração química, produz a tensão no sistema nervoso central, fazendo com que você fique nervoso e irritado. Verdade? Não sei se vocês já viram algumas situações onde o vizinho sai para brigar com o outro porque o bicho está com um som muito alto, né? Ah, é porque ele está irritado, porque ele brigou com a mulher, porque o filho... Não, não. Na maioria das vezes, pessoal, é porque aquele som constante, ele vai tirar a tua capacidade de empatia, a tua capacidade de entender as outras pessoas. Por quê? Porque ele altera em algumas pessoas. Eu não tenho muito problema com som, não. Você pode colocar som, eu sou um velho diferente. Pode danar som que eu tô nem aí, ó. Fico mais brincando. Eu não gosto de música ruim, aí é outra história, né? Mas som, pra mim, tudo bem. Pode, oxente, menino, e tomar na manha, né? Vamos embora. O que fazer, né? Aí tem uma coisa bem interessante que a gente chama de síndrome do sapo cozido. Ó, o sapo, ele é ectotérmico. Esse síndrome do sapo cozido é bem interessante. A gente usa para várias coisas. Se você pega um sapo, coloca ele dentro d'água, ele fica lá. Aí você começa a aquecer, né? Aí o sapo está lá, né? Ele vai aquecendo, o sapo está lá aquecendo. Aí o que é que ocorre? Ó? À medida que a água vai esquentando, o sapo vai se adaptando. Está quente, o sapo vai se adaptando àquilo ali. Chega um momento, né, que o sapo começa a perceber que não tem mais como se adaptar. Aí ele quer saltar, mas aí ele não pode mais saltar dali. Por quê? Porque ele já foi cozinhado, pessoal. Vocês já perceberam isso? Você vai tomar um banho. Chegou aqui, vai tomar um banho. Chegou muito suado qualquer coisa. Aí você bota a mão e aí você sente a água mais fria, né? Aí vai botando a mão, entrando a mão, e vai para baixo. Agora, se você chegasse e entrasse diretamente embaixo da água, e aquela água estivesse muito fria, ela podia causar uma vasoconstricção, e você desmaiar. E aí danar a cabeça em algum lugar. Entende? Então, seu corpo tem capacidade de adaptação. Então, o que é que está acontecendo? A gente fica usando muitas essas ondas, muito celular, muito som, muita som, não ionizante. Mas ao longo do tempo, a gente vai se adaptando e chega um momento que a gente diz, não, tá ruim, eu não consigo mais. Aí não pode fazer mais nada. Você já destruiu as estruturas, né? Aí diz aqui, ó, bora mudar de costumes, né? Princípio daqui. Ó, o menino botou celular nos peitos, ó. O que é isso aqui? Fazer selfie, é? Ó, celular aqui no bucho, ó, tá? Aqui, ó, o cara aparece um pistoleiro, ó, certo? Essa galera que se expõe muito a sol, ó, qualquer coisa. Tem médico que adora ver imagem. Um dentinho, esse dente tá meio assim, vou fazer uma radiografia. Radiografia de dentista tem menos ionização do que a radiografia, digamos, de trauma, certo? Mas é radiação. Quer ver só? O dentista bota aquela capa em você e dá uma carreira e aperta do negocinho para tirar a foto que manda tu segurar e tirar a foto no teu dente. Por que ele não fica ali perto? Professor, é porque eu faço 30 radiografias por dia. No corpo do outro pode, né? Mulher grávida e a dentista fazer radiografia, você não é nem louca. Olha só, radiação tem aplicações terapêuticas, especialmente na área de medicina nuclear, já falei para vocês. Alguns radiofármacos ajudam no tratamento de patologias e alívio dos sintomas. O uso do iodo 131 se acumula na tireoide e emite radiações gama, destruindo células cancerígenas enfraquecidas. Quando o cara faz uma cirurgia da tireoide, a gente faz um tratamento, que é primeiro um exame chamado de cintilografia, coloca um marcador, aí coloca esse iodo. O iodo vai marcar todas as células da tireoide. Todo iodo do seu corpo tem que estar na tireoide.
Se ele estiver em outro canto, é porque a célula tireoide saiu dali e foi para outro canto. E quando a célula sai de um lugar e vai para outro, é um câncer. Tá? A medicina nuclear serve para isso. Como dito anteriormente, a radiação é bastante utilizada no cotidiano nas mais diversas áreas. A seguir listamos algumas. Tratamento de radioterapia, né, para câncer. Diagnóstico médico por radiografia, mamografia, tomografia, cintilografia e ressonância magnética. E a esterilização dos materiais cirúrgicos, que vai matar todos aqueles micro-organismos. Beleza? E aí, olha, só para tu ter uma ideia, ó, as partículas que são emitidas, ó, partícula alfa, beta, raios X, raios gamas, partículas de nêutron. Ó, partícula alfa é retida, beta passa de um anteparo, que seria um papel no caso, e chega até em você, mas não penetra. Ó. O raio X passa por você, mas não passa pelo aço, tá vendo? Os raios gamas passa pelo papel, passa por você, passa pelo aço, e aqui não passa pelo concreto, e a partícula de nêutron chega até o concreto. Por isso que quando há vazamento de material radioativo, a gente concreta tudo aquilo, porque sabe que ele não foge dali. E aí o efeito da exposição à radiação, no caso da tireoide, absorve esse iodo aqui, 131, que dura 8 dias. As hemácias, quando chega nela, diminui a quantidade de hemácias, provocando leucemia. Os pulmões inflamam, né, e fibrosam. O estômago causa sangramentos. O intestino também causa sangramento. E a medula óssea, você diminui a capacidade de glóbulos brancos em 48 horas, cresce o risco de infecção. Você fica um imunodepressivo. Então veja, pessoal, quando vocês observarem agora eletromagnetividade ou observaram compostos que são radioativos, lembre que o homem consegue adaptar o que é ruim para um lado bom. Esses exames de alta complexidade salvam muitas vidas. Foi necessário que alguém estudasse isso, como vocês estão estudando agora. Não deixe de acessar a plataforma do Conexão Escolar, porque lá tem exercícios para vocês observarem o que vocês conseguiram fixar dessa aula. E eu deixo para vocês um desejo de um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira com mais uma Conexão Escolar! Valeu, galera!